Oi, gente, mais um videozinho que serve para todo mundo, mas que vai com um carinho especial para quem está se preparando para a prova da EAR no domingo. Assunto repetido, recorrente nas provas, é o assunto que envolve voz passiva. A banca parece que gosta bastante de voz passiva. Então, eu separei aqui para a gente hoje duas questõezinhas. Uma, pedir que você simplesmente identificasse entre as 4 alternativas uma que não se encontra na voz passiva. E uma outra fala especificamente da voz passiva sintética. Bom, então o candidato que está há uma semana da prova, está na reta final, tem que ser coisa rápida. O que é voz passiva? Voz passiva é aquela voz verbal em que o sujeito sofre ação. Há na língua portuguesa duas maneiras de se construir voz passiva. Eu posso ter a passiva analítica. Como é que eu faço passiva analítica? Verbo ser mais particípio. E eu posso ter a passiva sintética. Como faço a passiva sintética? Verbo transitivo direto mais pronome ser. Bom, se eu conheço essas duas fórmulas de construção de voz passiva, eu resolvo essa questão muito rapidamente, porque o tempo também é um capital precioso para quem vai fazer essa prova com tantas questões, que você tem que encarar e tem que ter tempo de resolver tudo. Bom, então vamos resolver bem rapidinho isso aqui. Eu tenho que identificar uma sentença em que eu não tenha a voz passiva. Não se celebram mais as datas cívicas nesta cidade. Eu vou jogar essa alternativa fora? Bom, essa é uma alternativa que daqui a pouco eu volto para ela, mas eu já sei que é possível que aqui eu tenha voz passiva? Sim, porque eu tenho verbo mais partícula ser. Eu já vou ver se esse verbo é transitivo direto ou não é, porque só é voz passiva, se eu tiver verbo transitivo com partícula ser e ainda se eu não tiver um agente explícito. Bom, vou procurar uma que não esteja. Se eu encontrar alguma outra que não se enquadre nesses dois tipos de voz passiva, eu nem volto para essa. Porque essa aqui é possível que seja? É. Então vamos lá. O tesoureiro foi atormentado pelo remorso. Tem fórmula de voz passiva aqui? Tem. De qual voz passiva? Da analítica. Verbo ser, foi. Particípio, atormentado. Voz passiva analítica. Então, letra A pode ser voz passiva simples e verbo pode ser transitivo direto acompanhado de partícula C. Letra B, voz passiva analítica. Verbo ser mais particípio. Aquela senhora levou um tombo. Aqui eu tenho verbo ser mais particípio? Não. Então não posso ter passiva analítica. Esse verbo dessa sentença está acompanhado da partícula C? Também não. Então, evidente que nessa sentença eu não tenho voz passiva. Se eu não tenho voz passiva, e é isso que eu estou procurando, uma sentença que não existe a voz passiva, essa aqui é uma alternativa que me serve. Rapidamente a gente resolve a questão. Vamos ver? Letra D. Os egoístas são criticados pelos membros do grupo. Aqui eu tenho fórmula de voz passiva, gente? Tenho. Por quê? Porque eu tenho verbo ser e tenho criticados aqui, no particípio. Se eu tenho verbo ser mais particípio, eu também tenho voz passiva. Bom, só para você saber, você resolveria essa questão muito rapidamente. Basta que você saiba que a voz passiva se faz ou com o verbo ser mais particípio na sua forma analítica, ou com o verbo transitivo direto mais partícula C na sua forma sintética. Esse verbo é transitivo direto, gente? Quem celebra, celebra alguma coisa. Eu tenho sim aqui um verbo transitivo direto acompanhado de partícula C. Portanto, eu tenho uma outra fórmula de voz passiva aqui? Sim, a única alternativa de fato em que não havia voz passiva é a letra C. Você ganha muito tempo se você jogar com a banca com essas identificações mais rápidas que vão fazer você aí passar para a questão seguinte muito rapidamente. Só para a gente treinar um pouquinho mais, uma outra alternativa, uma outra questão que envolve voz passiva. Essas questões são abundantes aí na prova.
direto acompanhado da partícula C. Na letra A, eu tenho um verbo acompanhado da partícula C? Tem. Então, eu jogo fora a letra A. O amor é semeado no vento, nas estrelas, no eclipse. Aqui existe verbo acompanhado de partícula C? Não, não existe. O que existe aqui, ó, é verbo ser mais particípio. É semeado. Então, isso aqui é uma voz passiva analítica, não é isso que você está procurando. No desespero de um abraço mudo, encontraram a felicidade. Cadê o verbo ser? Cadê o verbo transitivo direto com a partícula C? Não tem. É isso que eu estou procurando, não é? Voz passiva sintética, verbo transitivo direto mais C. Se eu não tenho, essa aqui também não me serve. Eu não tenho por que ficar analisando essas sentenças. Pela fria madrugada, ouvia-se verbo mais partícula C. Então, essa é uma alternativa que eu tenho que parar para analisar. Ouvia-se ainda o estridente cantar das aves noturnas. Bom, de cara, apenas olhando, eu já sei que eu só preciso analisar a alternativa A e a alternativa D. Porque as outras, eu conhecendo a fórmula de voz passiva sintética, já identifiquei que estão erradas. Bom, o verbo não precisa ser só verbo. Para ser passiva sintética, tem que ter um verbo transitivo direto. E é importante que eu não conheça o agente, porque se o agente estiver ali do lado, eu não tenho voz passiva. Bom, nas férias, vive-se feliz e preocupado ao ar livre. De fato, você sabe quem vive? Não, nem eu. Mas a gente está com uma voz passiva, o sujeito não é o agente. Então, eu posso ter aqui um sujeito. Vamos ver que sujeito eu tenho. Tenho que ver a transitividade desse verbo. Quem vive pode até viver alguma coisa em algumas circunstâncias. Nessa situação aqui, quem vive, simplesmente vive. Vive-se feliz. O verbo não é transitivo direto. O verbo é intransitivo. Então, eu não tenho fórmula de voz passiva sintética. O que eu tenho ali é um sujeito indeterminado. Não me interessa. Será que na letra D eu tenho a voz passiva sintética? Pela fria madrugada, ouvia-se ainda o estridente cantar nas aves noturnas. Eu também não sei quem ouvia, né, gente? Mas eu posso ter um sujeito paciente aqui. Quem ouve nessa sentença, ouve alguma coisa? Ouve alguma coisa, ouve o estridente cantar das aves noturnas. Se quem ouve alguma coisa, o verbo é transitivo direto. O que a gente encontrou aqui? Verbo transitivo direto acompanhado de partícula C, fórmula da nossa passiva sintética, que é a alternativa certa. Guarda esse mapinha aqui da voz passiva e usa lá na prova. Boa sorte, um beijo para vocês.